Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe os irmãos que nos acompanham através da internet. Vocês que estão aqui. E Deus tem guardado a cada um, né? E para nós é uma grande vitória nós podemos estar aqui adorando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos dado, né? E pela mensagem, pela revelação da palavra que Ele tem nos dado. E Deus abençoe o irmão Cláudio Omar. Estava me mandando um áudio agradecendo pelo benefício da irmã Vera, sua esposa, que também não está bem de saúde. E vamos lembrar da família do irmão Cláudio Omar, ali de Pelotas, onde estivemos juntos, ali no Monte Bonito, no culto de ceia. E que Deus abençoe o irmão Cláudio Omar, a irmã Vera, o Isaac, seu filho, que é um menino especial, e a Natália, sua filha, né? Deus abençoe vocês aí, Deus abençoe a todos. E também nós estamos felizes, né, que o irmão Diogo tem tomado a decisão para se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos fazer essa semana lá no Imbé. Estamos combinados ali com o irmão Jonas para podermos fazer isso aí, esse batismo. Também o irmão Lindomar continua internado, nosso diácono aqui, ele continua internado ali no Hospital Conceição. Lembramos dele em oração, lembrando também que a visita ali para o irmão Lindomar é muito rápida, porque é das 5h30 da tarde até às 6, né? E só entra uma pessoa só, e também não tem troca, né? Entrou um, entra outro, e também é pela manhã, também é meia hora a visita. Mas vocês lembrando em orar por ele, é muito bom. Vocês aí através da internet, Deus já ouviu as orações, né? Por pouco nós íamos ficar sem o nosso irmão, né? Mas Deus foi misericordioso, ouviu a oração da irmã Mara, que ela disse que queria seu esposo, né? Deus atendeu a sua oração. Vamos abrir nossas Bíblias, eu vou ser rápido. Capítulo 11 aos Romanos, versículo 17 a seguir. Romanos 11, verso 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade, se permanecerem na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo ou mistério, para que não presumais de vós mesmo
que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Grande e soberano Deus, obrigado pela sua palavra revelada, trazida a nós através do 7º anjo mensageiro a uma era tão decadente quanto esta. Obrigado pela mensagem da esposa, da hora, Pai. Abençoa teus filhos e toma esse pouco de pó em tuas mãos e venha usar como o Senhor queira usar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, meus irmãos, enxertado na terceira puxada. O mundo está, na verdade, num caos, né? Cada dia o mundo está caindo aos pedaços, como aquela mensagem que o profeta pregou, o mundo caindo aos pedaços outra vez, né? Jesus disse em São Mateus 24 que ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. E agora Israel foi atacado de surpresa e já centenas de pessoas já morreram, foram atacados pelo Hamas, porque aquela briga sempre houve, né? Ali no Oriente. Abraão teve 2 filhos, né? Sem contar os filhos de Quetura, a esposa que ele teve depois da morte de Sara. Ele teve Ismael, que foi o filho da escrava de Agar. Então os árabes, até hoje, eu já falei com um árabe, ele disse que Ismael foi aquele que nasceu primeiro, por isso tem a primogenitura, né? Então eles, como Abraão foi pai de Ismael, Abraão é o pai de todo aquele mundo árabe. Mas o filho da promessa foi Isaque. E essa guerra, é uma guerra milenar. Essa guerra só termina na grande tribulação, né? Essas coisas são apenas o princípio das dores. Israel hoje, com respeito ao espiritual, com respeito à palavra, Israel é uma nação cega, porque Deus cegou Israel para que nós, os gentios, né? Porque todo aquele que não é judeu é gentil. E quando o Messias veio, só 2 povos esperavam o Messias, que eram os judeus e os samaritanos. Os gentios nunca ouviu falar de Messias e nunca esperou Messias, né? Mas sim judeu e samaritano. Jesus foi aos judeus e depois foi ao samaritano, quando ele encontrou com a mulher junto ao poço. Nós recebemos também o Messias, o mesmo Senhor Jesus, só em uma outra forma. No século XX, num homem chamado William Branham, nós recebemos o Messias para os gentios, né? Nós vemos que ele fez o mesmo sinal que ele fez para os judeus, ele fez para o samaritano, ele fez para nós aqui, no mundo gentil. Então, hoje, nós vemos que esses 2 povos estão sempre em guerra, nunca vai parar, somente na grande tribulação. Agora, Deus cegou Israel para que nós, os gentios, pudéssemos entrar, para que nós, os gentios, pudéssemos conhecer a Cristo, receber a salvação. Aí Deus cega os judeus, e os judeus estão cegos. Não é porque eles querem, foi Deus que cegou, né? Deus cegou a Israel. O profeta diz, da mesma forma que Deus cegou a Israel, Deus cegou também a igreja. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, né? Ele disse ali que ela é cega. Deus cegou para quê? Para que a noiva pudesse entrar. Então, você pode ver que
de Israel vai ser salvo 144 mil. Isso será na grande tribulação, que serão chamados pela grande trombeta Moisés e Elias. Eles serão chamados. Também, na grande tribulação, entra salvo as virgens nécias, aquela multidão inumerável de Apocalipse capítulo 7. Eles é que foram cegados para que a noiva pudesse ver a mensagem do dia. Eles foram cegados nos dias do irmão Branham e eles são cegados hoje nos dias de Apocalipse 10, 8 a 11. Agora, estamos falando sobre enxerto. Lembra que o irmão Branham esteve ali no Arizona com o irmão Charite. O irmão Charite tinha plantação de fruta cítrica. E o irmão Branham não entendia sobre planta cítrica. E ele viu uma laranjeira. E na laranjeira tinha a bergamota, tinha limão, tinha vários ramos de fruta cítrica enxertado ali. E o irmão Branham perguntou se aquela laranjeira ia dar laranja. Ele disse que, o irmão Charite disse que sim, mas não daqueles ramos. Se um dia sair um ramo daquela laranjeira, sair dela, não que foi enxertado nela, produz laranja. Agora, limão ia produzir limão recebendo a vida da laranjeira. A mexerica, ou a tangerina, laranja cravo, como chama no Nordeste, vai produzir a mexerica ou a pocã, porque está enxertado, mesmo recebendo a vida. Mesmo recebendo. O irmão Branham disse que nessa grande árvore de Deus foi enxertado também metodistas, batistas, pentecostais. Agora, eles produzem o fruto de acordo com a sua espécie. Você vê que o limão vai produzir limão, mesmo enxertado na laranjeira. O metodista vai produzir metodista. Pentecostais vai produzir pentecostais. Agora, desta árvore, que sai um ramo dela, um outro ramo, que é o ramo da terceira puxada, vai produzir filhos, frutos da terceira puxada. Agora, o que é enxertado, ressurreição isolada, vai produzir ressurreição isolada, dualidade vai produzir dualidade, e assim sucessivamente, porque eles foram enxertados nessa mensagem. Foram enxertados. Não é o caso do texto que lemos, que nós fomos também enxertados como zambujeiro bravo. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Esse é um capítulo que fala sobre Israel. Na mensagem, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem, o irmão Branham nos esclarece isso aí. Agora, mas eles não dão fruto da terceira puxada, eles enxertados ali, eles nunca vão dar. Eles nunca vão dar o fruto da terceira puxada. Nós vemos aqui, no 48, como alguém disse outro dia, o irmão Havd, um precioso irmão meu encostado contra a parede lá, que viu isso como um parasita na vinha. E estavam discutindo isso na sala outro dia. E o irmão Havd estava preocupado a respeito das condições do tempo. E o sentimento do Espírito nas igrejas hoje, como isso começou a cair. Veja, um irmão já estava preocupado naqueles dias sobre a condição da igreja. Todas essas divisões, toda essa frieza, quando a igreja diz que ela está em avivamento. O profeta diz que é um fogo pintado na parede e você não se aquece com o fogo que está pintado na parede. Na verdade, os pentecostais estão tendo miragem. Estão tendo miragem. É como
aquele bando de pato que pensava que era um lago, aquele asfalto, e ali eles se mataram, porque era somente uma miragem. O sol estava quente e eles estavam olhando, enxergando que era um lago. E assim o povo se encontra. Eles pensam que eles vão adquirir, colher fruto da terceira puxada, mas eles não colhem, porque o galho é de limão, o galho é de tângelo, então não pode colher a terceira puxada. Você pode ver que esses que estão enxertados, eles dizem que o novo nome é a palavra. Por quê? Eles são enxerto, eles têm que produzir de acordo com a sua natureza. Eles recebem a mesma vida, o mesmo Espírito Santo. Você não vai dizer que é um outro Espírito, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Mas eles vão produzir de acordo com aquele galho que foi enxertado ali. Aí você diz, por que eles não veem isto? Eles não foram chamados para ver. Eles não foram predestinados para ver. O que conta hoje é a predestinação. Aí o irmão estava dizendo que é apenas um parasita na vinha. O irmão Haldane estava preocupado a respeito das condições do tempo e o sentimento do Espírito nas igrejas hoje, como isso começou a cair. Ministro vindo de toda parte, entrevistas aqui, perguntando o que aconteceu, irmão Brano, o que aconteceu? Que coisa, 60 e poucos anos atrás, essa pergunta. Nós chegamos aqui no fim, no fim de todas as coisas. O irmão Brano me fez a pergunta, o irmão Haldane me fez a pergunta, então estão eles vivendo do espírito de Satanás ou o quê? Ele disse, então, o que é isso, irmão Brano? É o espírito de Satanás nessa gente? Veja, estão enxertados. Eles estão recebendo a vida da videira. Estão recebendo a vida da laranjeira, mas eles não vão produzir laranja. Eles vão produzir limão, vão produzir a bergamota. Olha, eu disse não. O parasita vive da força da videira. Ele vive porque a fruta cítrica, um limão crescerá numa laranjeira, mas ele não produzirá laranjas, embora viva através de sua vida. E a igreja assim chamada é só um parasita enxertado. Nós vemos batendo em cima disso aí sobre a igreja. Aí você vê a pessoa com a saia comprida, uma Bíblia, umas mensagens debaixo do braço, você diz, já vai um crente da mensagem, mas conversa com ele. Aí você vai colher ali um limão, fala com ele sobre o novo nome, fale com ele sobre o 7º selo. Você vai ver que aquela fruta não tem o sabor de laranja. Está somente enxertado. É só um engano. Então, um limão crescerá numa laranjeira, mas ele não produzirá laranja, embora viva através de sua vida. E a igreja, assim chamada, é só um parasita enxertado, vivendo sobre o nome de religião, sobre o nome da igreja, o nome de mensagem, mas não é mensagem, vivendo o nome de terceira puxada, nuvem, segunda vinda, hoje tem tanto nome, a nuvem, o ministério do 7º selo, mas é nome de que vive, mas está morto. Podemos falar isso aqui com firmeza. É só nome de que está vivo, mas está morto. Estão sobre o nome de religião. Você não viu todos aqueles fariseus, saduceus, essênios, herodianos? Todos eles estavam enxertados na árvore Moisés. Mas os saduceus produziam o fruto, que não existia anjo, não existia ressurreição.
Os fariseus já criam que tinha anjo, tinha espírito, tinha ressurreição. Cada um tinha uma ideia diferente, produzia um fruto diferente quando Jesus veio. Agora, Jesus era aquele ramo que surgiu da árvore de Moisés, daquela árvore da lei. Ele diz: Moisés falou de mim, o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Era outro ramo. Quando nós chegamos nesse dia, a igreja não viu que era outro ramo. A mensagem era diferente. Apenas o movimento de cura para chamar a atenção do povo. Mas era o mesmo Jesus Cristo de ontem. Ontem, hoje e eternamente, era o mesmo Senhor. Só que ele tinha um nome diferente, usava terno, dirigia carro, tinha família. Mas escute suas fitas e veja quando ele fica de costa para a audiência. Ele não era um mago, um adivinhador, não. Era Deus que conhecia o segredo dos corações, em outro corpo, em outra pessoa. Ele não era enxerto. Não. Agora, os demais eram enxerto. Foram enxertados ali. Naquela grande árvore, eles foram enxertados. Ele prega o tempo da colheita, a árvore noiva. Eles foram enxertados. Mas o que produziram? Produziram a Santíssima Trindade, a dualidade. Foi o que eles produziram. O que produziu Brana, o fruto da igreja primitiva, o batismo correto em nome do Senhor Jesus Cristo, a deidade, a Santa Ceia, o lava-pés, veio para restaurar. Santa Ceia, lava-pés, batismo correto. Mas ele não só restaurou, produziu mais. Trouxe a revelação dos 7 selos, manifestou o Filho do Homem. Então ele diz: católico e protestante é apenas parasita. Porque eles não, a parasita não tem vida. Trepadeira que fica ali no pé de milho, ele não tem vida. Ele depende da vida do milho, por isso tem que arrancar ele fora. Senão ele vai matar o milho. Muitos de vocês aqui moraram em sítio, plantaram. Vocês sabem do que eu estou falando. Não precisa prolongar muito. Então, ele depende da força da videira, mesmo assim produzindo os frutos daquilo que são. Porque não foram convertidos. Não estavam no plano original predestinado de Deus. Esta é a razão pela qual nego a palavra e produz outra espécie de fruto. Vocês estão entendendo? Por que negam a palavra e produz outra espécie de fruto? Porque é enxerto. Você vai ver o que produz. Você não vê que hoje eles pulam, gritam, rolam no chão? E uma grande foto do irmão Brana, da nuvem em seus tabernáculos. Que fruto é aquele? É um fruto pentecostal. Eles não podem nem escutar os ungidos dos últimos dias. Quando o irmão Brana disse: a noiva de Jesus Cristo não se alimenta de pentecostalismo. Porque eles foram enxertados. A real árvore genuína em sua raiz foi predestinada para produzir laranja numa laranjeira. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. O ramo da videira, não algo que foi enxertado, o ramo dos selos. Não algo que foi enxertado no selo, que foram enxertados na terceira puxada. Não, nós não somos enxerto, porque se somos, vamos produzir outra coisa. Só estamos dependendo daquela vida que está ali. Ele nos explica isso aí de uma maneira tão simples, né? 51. Mas se aquela árvore produzir outro galho, ele produzirá seu fruto original.
E ali tem que haver uma restauração de todas essas coisas. Você vê o galho que Apocalipse 10, 1-7 produziu? Foi 8-11. Repete a mesma coisa, traz o mesmo fruto, traz a mesma mensagem. Ela tem que surgir na hora do entardecer. E haverá luz no tempo do entardecer. Necessita-se da luz para amadurecê-la. Era necessária essa luz. Veja quão perfeita é a Escritura. Um dia que não será chamado dia ou noite, frutos não podem amadurecer a menos que o sol os amadureça. Não importa o quanto você pregue, o que você faça, ele não pode ser amadurecido, não pode ser manifesto, não pode ser vindicado, somente por aquele que disse, eu sou a luz do mundo, a palavra. Assim, ali tem que surgir um poder, o próprio Espírito Santo para amadurecer, ou vindicar, ou provar, ou manifestar o que ele tem predito que aconteceria nesse dia. A luz do entardecer produz isso. Que tempo! A noiva passou com a mesma postura com a qual passou no princípio, mas eu estava vendo sair do compasso. Quando ele teve a visão antecipada, ele disse que ela passou na mesma postura, mas ela estava saindo fora do compasso. 2 ou 3 estavam saindo fora da fila. Não estavam permanecendo no original e tentando puxá-la de volta. Agora, muito poderia ser dito sobre essas coisas do dia em que nós estamos vivendo. Vamos 59, reconhecendo seu dia e sua mensagem. Nosso tempo está indo rápido. Nua, e a visão disso mostrou-me que ela estava nua e não sabia, e cega. Veja, como ele cegou Israel, para que não reconhecesse o Messias, para que ele tirasse um povo dentre os gentios para o seu nome, ele também cegou a igreja nesse dia, que ele esteve aqui conosco novamente, provando que ele não estava morto, que ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para cumprir São João capítulo 14, versículo 12, que ele voltaria e faria coisas maiores do que ele tinha feito na Palestina. Então ele disse que ela estava cega. Para quê? Para que a noiva saísse. Ela não é tão cega que ela não enxerga o novo nome. Ela enxerga o nome, mas não o novo. Ela está tão cega que ela não enxerga o 7º selo diante dela. Ele disse, o poderoso conquistador está aqui bem perante vós. Então, ele cegou ela para que ela não pudesse enxergar. Apocalipse 10, 8-11. O ministério da esposa, João comendo o livrinho, profetizando outra vez. Por que ela não enxerga? Porque ela está cega. Como Israel foi cegado para que os gentios pudessem entrar. Agora os gentios são cegados de modo que a noiva possa ser tirada e Israel possa receber a festa das trombetas. Não diz a Bíblia que vocês foram cegados? Vocês não podem entender que vocês estão cegos. A Bíblia diz que estão. E vocês estão nus, miseráveis, pobres, cegos, e não sabem disto. Quando vocês pensam que vocês têm a maior igreja na cidade, e vocês fazem isto, aquilo e aquilo outro, a Bíblia diz que são tão pobres quanto vocês podem ser, e vocês estão cegos, não conseguem enxergar os selos revelados, os trovões revelados. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Vocês não podem enxergar isso. Vocês não podem enxergar que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono. Vocês não podem enxergar a mensagem da noiva de Apocalipse 10, 8-11. Vocês estão cegos. Vocês só enxergam um ministério grande. Vocês somente enxergam uma igreja grande. Vocês só enxergam somente um movimento evangelístico, um trabalho de música. Isso aí vocês enxergam. E grandes orquestras. Vocês têm que enxergar ele hoje. Vocês têm que enxergar ele como pescoço
Naqueles dias do irmão Branham, era o olho profético. Estava até na moeda americana. E hoje, ele não somente era o olho, mas era o pescoço. Ele não era a noiva, ele era o pescoço. Para unir a cabeça com o corpo. O corpo somos nós. Mas vocês foram cegados para que a noiva, a esposa, pudesse sair. Você pode ver que Romeu sobe, a história conta que ele sobe a escada, e quando ele chega no quarto, onde Julieta estava ali esperando, para lhe resgatar, para fugir, para o rapto, e quando ele chega ali, ela estava emocionada, quando ele viu. Ela ia gritar, mas não era a hora de gritar. O espírito do pentecostalismo tentou voltar nela. Ele disse, silêncio. Esse é o 7º selo. É a hora da ida. Nenhum barulho para não despertar os guardas. É hora de ir. Mas eles estão fazendo muito barulho. Mas não é a Julieta. Não. Só tem uma, ele só tinha uma que ele foi ali buscar. Havia muita festa. E quando ele chegou ali, 3º selo, irmão Branham fala isso, parece. Ele, quieta. E quando esse 7º selo se abriu, houve silêncio no céu. Esse é o tempo do silêncio. Desde o ano 2000, veio o tempo do silêncio. Porque surgiu nessa árvore noiva outro galho, produzindo a mesma coisa, os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, o mesmo selo, os mesmos trovões. Qual galho que surgiu? Apocalipse 10, 8 a 11. Nós não somos enxerto, não. Nós surgimos, né? Nós não fomos colocados ali. Nós nascemos. Branham não é uma denominação, é uma família. Você não entra nela, você nasce nela. Ficamos de pé. Oremos ao Senhor. Temos a chave do carro do irmão Liseu. Ele trouxe para mim orar. Ele quitou o carro, uma grande vitória. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, aqui está a chave deste carro que o teu filho quitou, Senhor, a grande vitória que o Senhor deu para ele, e que esse carro seja cada dia mais de bênção, Pai. E que o Senhor dê um carro melhor ainda para ele, por ser fiel ao Senhor. E que o Senhor lhe abençoe grandemente, porque é a tua promessa. O Senhor sempre dá o melhor para os seus filhos. E o Senhor abençoa ele e a sua família, e abençoa teus filhos aqui, essa hora de Santa Ceia. Senhor Deus, eles vieram para tomar ceia, vieram de longe. Abençoa o nosso irmão Cauê, a irmã Ana Paula, ali em Lajeado, que estão acompanhando o culto. Muita chuva, estado de alerta ali, eles não podem sair, mas guarda eles, ó Pai. Que a tua presença esteja ali, e guarda teus filhos em toda parte, dando a graça e a bênção para cada um. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, para que dignamente possamos tomar a ceia do Senhor, confessando nossos pecados, as nossas faltas, vendo que nós somos pó e cinza, não somos dignos, somos indignos, Senhor, mas é a sua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus,